nas pernas e inchaço são um dos principais sintomas do lipedema, a doutora falou aqui no programa. Segundo estudos realizados, mais de 12% das mulheres brasileiras sofrem com esse problema. Inclusive, a participante do BBB 24, a Yasmin Brunet, revelou há algumas semanas dentro da casa que sofre do problema também, quando ela recebeu críticas, envolvendo seu corpo e expôs o quanto esteticamente é desagradável. E é sobre isso que nós vamos falar. Então, é mais comum do que se imagina, doutora. Com certeza. 1 a cada 10 mulheres é acometida pelo lipedema. O lipedema, ele é um acúmulo de gordura. Então, você tem uma desproporção tronco, membros, então a paciente, a depender do grau, ela acumula gordura, celulite, pode ter deformidades, assim, aquela sensação, que a gente não vê como celulite, mas algumas deformidades, presença de nódulos. Pode ser na coxa também, Pode ser na coxa, joelho, acometendo até a região aqui de tornozelo, ela pode ter, que a gente fala, de dor, ela pode ter sensação de sensibilidade da perna. Então, aquela paciente que fala, eu acho que a Yasmin até fala assim, ela está se sentindo, estranha, sensação de peso, sensação de dor, sensibilidade ao toque, fragilidade capilar também pode acontecer. Sabe aquelas pacientes que fazem roxo com facilidade? Sim. Facilmente, Então, um pequeno... Encostou, já fica roxo. Exatamente. E é uma doença muito recente, Claudete. Ela é uma doença que foi registrada, assim, foi reconhecida pela OMS em 2019 e no Brasil ela entrou como um CID, que é um de doença, que a gente registra, só em 2022. Nossa, então, muito por recente. Isso que a importância de a gente se divulgar, Tá, mas o que provoca o lipedema? Na verdade, que doença nova é essa? É uma hiperplasia dos tecidos adiposos. Então, alteração no tecido adiposo, que faz esse acúmulo e dá esses sintomas para os pacientes. Dor, deformidades, e ela tem vários graus. Pode ter o grau mais leve, que são às vezes pacientes magras, que podem ter só essa questão, tipo de desconforto, sintomas mais leves, mas pode levar em graus mais avançados, como ela é uma doença crônica, então assim, ela não tem cura no sentido de tipo, se você não fizer nada, ela pode levar a alteração de mobilidade. Então, pacientes que acumulam muito, elas começam a fazer deformidades onde elas não conseguem andar. Então, Nossa. Hoje em dia, você até consegue encontrar pessoas que já se expõem depois dessa descoberta, onde falando dessa deformidade muito grande em graus mais avançados da doença. Nossa, mas que coisa estranha. E é vascular o problema? Não, ela não é um problema vascular. Ele pode ter muita associação, então muitos pacientes que têm o lipedema, ele pode ter alterações. Tanto é que você precisa até fazer aquele ultrassom ou Doppler para ver se tem acometimento. Então, os pacientes que têm inchaço, às vezes é por um acometimento em conjunto com a vascular, Mas dá para tratar? Tem tratamento? Tem tratamento. Eu tenho uma tela aí para a gente ver, se vocês colocarem no ar. Coloca aqui nessa TV para mim, da sala, aí vocês já estão vendo o avançar, Ela é uma doença, Claudete, que é associada aos hormônios femininos. Lembra que você falou? Meu Deus. Então, a progesterona e o estrogênio... Os benditos hormônios. Exatamente. Então, como a gente pode imaginar, já na adolescência, quando começa a primeira menstruação, a paciente já pode começar a apresentar. E nos fatores aí no decorrer, gestação, uso de anticoncepcional, menopausa, gravidez, que são fatores que a gente tem muita alteração hormonal, essa doença pode aparecer mais e evoluir, Põe a foto das pernas de verdade, por favor, que lá está na ordem certa para a gente ver. E exatamente. Deve dar uma aflição, você não é? consegue ver que o grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. Mas vai piorando o problema Exatamente, dessa ela forma? pode evoluir. Ela não é uma obesidade, que é uma das grandes questões. Nossa, e outra que coisa... como ela é uma doença genética, então é muito comum ver em várias famílias, o pessoal associava muito a biotipo. A minha família, todo mundo é grande na pele, coxudo, exatamente. Então, e não é isso, porque é isso. na terceira foto dá pra gente ver, na quarta então, mais claramente, que vai até o calcanhar, como você disse, Esse só aqui o pé não tá inchado. É um sinal de garrote, que a gente chama, que é esse... Que parece no tornozelo, mesmo. que parece Garrote. que tá garroteando, Olha lá, o último também, quer dizer, só o pé se salva. Essa alteração da pele, E em cima vendo? não dá? Interação, ela pode dar em braços. Em braço pode também? dar também. Essa alteração de pele, tá vendo essa textura? Que a pele fica com a textura diferente, que você já pode ver aí no grau 3 ou 4. Mas não tem nada para interromper isso? Exatamente. Então, o tratamento, ele não é feito, ele é multiprofissional. A alimentação,
Hormônios, como eu já falei, alteram muito. Atividade física. Então, uma alimentação anti-inflamatória é uma doença associada à inflamação. Então, alguns alimentos mais inflamatórios podem piorar. Hormônios, né, como a gente já falou, e atividade física melhora muito. Em graus mais avançados, às vezes tem que ser um tratamento cirúrgico. Tratamento cirúrgico mesmo. Nossa, mas aí faz o quê? O tratamento tipo cirúrgico lipo, né? é parecido, é uma Porque tipo específico gordura, de né? lipoaspiração, exatamente, onde você faz para o lipedema, né? Então, já temos cirurgiões especializados que fazem cirurgias para isso. Oi? Dói? Dói. Esse é o grande quê, né? Então, pacientes que chegam com essa queixa de dor, é um tratamento que não é feito sozinho comigo, então precisa desse acompanhamento profissional. Equipe de vascular, endocrinologista, cirurgião Não é só plástico. um especialista que vai resolver. Exatamente. Que E pode sabe-se precisar. por que algumas famílias têm e outras não? Não, a questão genética, a gente sabe que ela Mas é mais prevalente. Se a minha mãe tem, eu tenho que ficar atenta, mais atenta. A gente sabe de algumas prevalências. É uma doença mais de brancos, né, de caucasianos. Então, onde foi, na Alemanha, ela é um pouco prevalente. Então, a gente veio trazendo e aí são geralmente pessoas mais prevalentes brancas que têm esse tipo de patologia. E uma doença nova, descoberta em 2019, aqui no Brasil, só chegou, como a doutora falou, em 2022. E ela começa como se fosse uma celulite. Só para alertar quem está em casa, né? Já que é uma doença que na adolescência o paciente já vem com essa queixa, assim, física. Eu percebo que minha perna, mesmo que eu emagreça, a minha perna não emagrece. Eu percebo que eu tenho uma diferença, que minha é muito fininho e minha perna. Quando eu vou calçar bota, não consigo fechar. Então, a paciente já começa a ter essas apresentações de queixas específicas. Então, o paciente... Depois, no decorrer, ela fala... Eu sinto dor na perna, eu sinto sensibilidade ao toque. Então, a palpação, ela pode ser um pouco dolorida. São pacientes, às vezes, que procuram o médico falando para tratar dor e, às vezes, não tem esse diagnóstico. São pacientes, às vezes, que já foram em vários médicos e foram diagnosticadas de milhões de formas. Tem aparecido para você que você é uma médica especialista, né, em dor, problemas como esse? Na anestesia, eu trabalho no Instituto Lipedema Brasil, que acaba fazendo. Então, chega muitos pacientes que tratam da parte da dor, tem. E aí a gente trata da dor em conjunto, porque são pacientes com dor crônica. Lembra que a gente já falou muitas vezes sobre dor crônica? Então, são pacientes que têm uma sensibilidade diferente à dor. Então, é muito comum ter que ter esse tratamento pré, no intraoperatório e no pós-operatório. E ela pode também desenvolver outras doenças? O lipedema? A vascular, que a gente falou, então é muito comum ter insuficiência vascular. Porque numa situação como essa, a pessoa não consegue andar, né? Nesses casos mais avançados, também pode ter associação com linfedema, que é um diagnóstico diferencial. Então, a importância da gente estar falando sobre isso é você entender os diagnósticos diferenciais, né? Quais são esses diagnósticos? O linfedema, o que é? O linfedema é no drenagem linfática. Sabe aquele inchaço que você tem assim, que o paciente... Que é um inchaço diferente, que não é de gordura. Exatamente, ela não tem tanta essa alteração. É gordinho de inchaço, não de gordura. Facilmente explicando, sabe aquele sinal do aperta e afunda? Certo. Esse é um inchaço. Então, esse inchaço... Se apertou e não afundou, pode ser lipedema. Exatamente. Às vezes você pode ter o lipedema e também ter um inchaço. Então, são coisas... Não é tão simples assim. Desculpa, mas você já pegou casos em homens, não? É mais prevalente em mulheres. Basicamente mulheres. Basicamente mulheres. É 90%. Por quê? Porque eu pergunto... Hormônios. Benditos hormônios, meu Deus. Esses hormônios que nos deixam loucas. Né? Agora, que recado você deixa, então, para as pessoas que estão em casa a respeito de lipedema? Eu acredito que você precisa primeiro conhecer, então, essa divulgação. Desconfiar, geralmente são pessoas... Hoje eu cheguei aqui, a Deise já veio falar, nossa, eu já tinha ouvido falar disso. Então, essa curiosidade que a gente gera, procurar especialistas capacitados em diagnosticar. É muito importante. Toda doença nova, ela gera esse comentário, apareceu na TV e tudo, e às vezes as pessoas não sabem a quem procurar. Então, procure pessoas especializadas, um cirurgião vascular, procura onde você tem são pessoas capazes de diagnosticar. E tem um instituto que funciona aqui em São Paulo, né, do lipedema. Que você pode procurar. Ou a doutora, trata disso também. O Instagram dela está aí no vídeo agora, para você entrar em contato. Você tem artigos lá no seu Instagram que falem sobre lipedema? Vamos colocar. Eu coloquei alguns vídeos hoje já, para a gente poder conhecer também. E aí, no decorrer da semana, a gente vai estar divulgando um pouco mais também. Legal. Um grande beijo para você, muito obrigada pela presença. Beijo para os seus papais lá na Bahia, que devem estar vendo a gente. Beijo, Bahia querida. Nós vamos... eu vou dar um recado.